Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um texto da Lenise Garcia, Transversalidade e Interdisciplinariedade, né? Que é um texto que cai aí em vários concursos da VUNESP, tem outras bancas que também acabam pedindo, e cai também na prova de Araçariguama, agora recente, né? Então, o que eu vou fazer com vocês? Primeiro, eu vou comentar uma coisa aqui para a gente entender o que é transversalidade, né, e interdisciplinariedade. Então, vou colocar aqui rapidinho para vocês uma apresentação, né, deixa eu diminuir aqui, senão vocês não vão enxergar absolutamente nada, tá? Então, eu vou aqui fazer uma apresentação rapidinha do tema. Vamos lá, F5, transversalidade e interdisciplinariedade. Doutora Nelise Aparecida Martins Garcia, né? Então, começa aqui. Eu resolvi pegar aqui no site Ponto Didática, né? Uma definição aqui. Diz assim, interdisciplinaridade e transversalidade são a mesma coisa? Então, antes da gente começar a leitura do texto, né? Que nós vamos fazer juntos aqui, é bom a gente saber o que é cada um. Então, embora elas andem juntas, não são a mesma coisa. Qual é a diferença? Então, vamos começar pelo princípio da definição de interdisciplinariedade, que aí você precisa pegar, né, o prefixo inter, que tem o significado de troca, reciprocidade. Então, nós podemos falar ali que é a troca das disciplinas, né, troca entre elas de conhecimento, de informação, né, do trabalho que é feito. A interdisciplinaridade pretende garantir a construção de conhecimentos que rompam as fronteiras entre as disciplinas. E aí nós vamos ver no texto o que a autora defende, né? Então, romper, ou seja, não ficar ali segmentado na sua disciplina de matemática, de artes, de história, de geografia, tá? Ou seja, como esse conhecimento se conecta com aquele. Busca envolvimento, compromisso, reciprocidade diante dos conhecimentos, ou seja, atitudes e condutas interdisciplinares. E aí a transversalidade, ela diz respeito à possibilidade de estabelecer na prática educativa uma relação entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados, aprender sobre a sua realidade, e as questões da vida real de sua transformação. Ou seja, a transversalidade diz respeito a temas que atravessam, que perpassam os diferentes tipos de os campos de conhecimento. E aqui o nosso exemplo maior é PCN, né? Os temas transversais, ou seja, a ética, né? Ela atravessa todas as disciplinas, certo? Matemática, português, ciências, meio ambiente também. Então, são temas que atravessam ali, né, todas as disciplinas. Então, dito isso, nós vamos para o texto, tá? E aí, gente, nós vamos ver o que a autora pensa e nós vamos explorar um pouquinho mais essa questão. Opa, cliquei errado aqui, desculpa. Nós vamos explorar um pouquinho mais essa questão que a autora fala sobre o tema, né? Então vamos lá, ok, agora acertei aqui. Vamos lá para o texto. Vou aumentar aqui para a gente poder enxergar direitinho. Olha só, transversalidade e interdisciplinaridade. Então nós já vimos aí uma diferença, né, do que esses dois conceitos. Eles andam juntos, né? Mas você viu que um perpassa, né, e o outro é essa junção. Tem uma definição um pouco mais acadêmica sobre que a interdisciplinaridade diz, fala da episteme, mas eu não queria complicar assim para não confundir muito, tá? Lenise Maria Aparecida Martins Garcia, né? Aí ela começa o texto dizendo: a transversalidade e a interdisciplinaridade são modos de trabalhar o conhecimento que busca uma reintegração de aspectos que ficam isolados uns dos outros pelo tratamento disciplinar. E aí é importante entender, gente, que a gente vem observando aí que a maioria dos autores critica muito essa questão do isolamento das disciplinas, né, da fragmentação do conhecimento. Então, o que as bancas podem perguntar é realmente a respeito disso, dessa fragmentação. E a autora traz a importância do trabalho
da transversalidade e da interdisciplinaridade, porque eles vão compor maior sentido ao conhecimento, maior, você vai conseguir ter uma visão melhor, isso vai ser mais significativo para o aluno o trabalho dessa forma. Com isso, busca-se conseguir uma visão mais ampla e adequada da realidade. Viu aquilo que eu sempre falo? A amplitude, né? A nossa educação está buscando sempre essa questão mais ampla, mais que abarca, né, mais coisas, tá? Que tantas vezes aparece fragmentada pelos meios que dispomos para conhecê-la, não porque o seja em si mesmo, né? E aí ela vai exemplificar aqui lançando uma comparação. Quando a luz branca passa por um prisma, divide-se em cores, as cores do arco-íris. Ao estudarmos alguma realidade a fim de conhecê-las muitas vezes, torna-se necessário fazer um trabalho semelhante, né? E focamos por diferentes ângulos com a metodologia próprios das ciências naturais, da história, da geografia. Podemos assim aprofundar em diferentes parcelas, fazendo um trabalho de análise. Esse aprofundamento é rico e muitas vezes necessário, mas é preciso ter consciência que estamos fazendo um recorte do nosso objeto de estudo. A visão obtida é necessariamente fragmentada. Então, claro que os campos de conhecimento, eles vão se dedicar, né, ao seu objeto ali, né, a história, a geografia, a matemática, mas toda vez que a gente faz isso, o que a autora está colocando é que isso é necessário, sim, conhecer as partes é necessário, sim, mas nós temos que ter consciência de que nós estamos fazendo um trabalho, uma visão fragmentada. Agora, na educação, é preciso fazer isso? Não. Na educação, o ideal é que a gente trabalhe, como é formação do aluno, que a gente trabalhe com a questão mais ampla, né? Olhando realmente as questões de vários pontos de vista, né? Com várias disciplinas que elas se relacionem e que elas troquem informações. A grande crítica, e principalmente isso no Fundamental 2, nos anos finais, é que, por exemplo, você está dando uma aula de geografia, falando lá de rotação, translação, enfim, está falando disso. Aí chega o professor de matemática, vai falar de outro assunto completamente diferente do que você estava abordando. Chega a professora de português, é outro. Então, o conhecimento ele vai se fragmentando. Imagine só se você conseguisse, né, abarcar essas disciplinas com um tema que você fosse possível falar de rotação, translação, fosse possível de abordar questões matemáticas, utilizando os conceitos de rotação, translação, falar de português. Então, olha só, o aluno veria uma sequência, uma liga, né, entre as coisas. E muitas vezes a gente não consegue isso, consegue quando se trabalha com projetos, né? Então, com a interdisciplinaridade, questiona-se se essa segmentação dos diferentes campos do conhecimento é um questionamento que a interdisciplinaridade faz, né? Buscam-se, por isso, os possíveis pontos de convergência entre as várias áreas e sua abordagem conjunta, propiciando uma relação epistemológica entre as disciplinas, né? Uma relação de conhecimento entre as disciplinas. É isso que eu falei lá, da epistemologia. Então, a interdisciplinaridade está muito mais ligada a essa questão Eita, nós, agora vai sair. Epistemológica, né, relacionada ao conhecimento, à profundidade do conhecimento. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu quando eu estava na sala de aula no estado e foi assim espontâneo, né? Não foi planejado. Eu estava falando eu dava aula de sociologia, estava falando os alunos tinham dúvida, por que um vereador é eleito com mais votos e outro com menos votos também é eleito? Aí eu fui explicar a questão da coligação, a questão da proporcionalidade, a questão do cálculo que é feito para chegar, né, ao coeficiente de eleição, e por isso que às vezes um candidato com menos votos ele acaba se elegendo
por conta do número de votos que o partido teve, né, o conjunto de candidatos teve, e fui explicando e eles foram entendendo. E na sequência era a aula de professora de matemática. E ela era uma excelente professora. Ela viu aquilo na lousa, ela falou, opa, aqui tem matemática e gostei disso. E aí ela foi se inteirando do que eu tinha falado e continuou a aula. Os alunos adoraram, porque aí eu expliquei o conceito, né? E ela foi e utilizou tudo aquilo para fazer cálculos, né? Para usar a matemática. Então o aluno falou, poxa, a aula de sociologia acabou, a aula de matemática começou, mas olha, isso aqui na ciência política tem relação com a matemática, porque são os cálculos proporcionais para eleger. Então foi super significativa essa aula para os alunos. Foi sem querer, verdade. Mas é isso que o tema interdisciplinar está propondo. Uma coisa de sociologia, que eu estava explicando, política, de cálculos proporcionais, eleições de vereadores, para que os alunos pudessem entender, já que o momento o contexto ali também era de eleição, né? E a matemática entrou também. Então, assim, você poderia fazer aulas, né, que fossem dessa maneira. Com ela, aproximando-os mais das propriedades dos fenômenos naturais sociais, que são normalmente complexos e irredutíveis ao conhecimento obtido quando são estudados por meio de uma única disciplina. É o exemplo que eu dei, né? Ou seja, só a sociologia ali talvez fosse pouco. Aí a matemática, aquele conhecimento ficou mais significativo e foi interdisciplinar, né? As interconexões que acontecem nas disciplinas são causa e efeito da interdisciplinariedade. Existem temas cujo estudo exige uma abordagem particularmente ampla e diversificada. Alguns deles foram inseridos nos parâmetros curriculares nacionais, que denomina temas transversais, e os caracteriza como temas que tratam de processos que são intensamente vividos pela sociedade, pelas comunidades, pelas famílias, pelos alunos e educadores em seu cotidiano. Então nós vamos falar aqui de temas transversais que estão nos PCNs, meio ambiente, ética, né? Trabalho, pluralidade, enfim. Tá? São debatidos em diferentes espaços sociais em busca de soluções e alternativas, confrontando posicionamentos diversos, tanto em relação à intervenção no âmbito mais amplo, quanto à atuação pessoal. Então, esses são os temas transversais, os temas que perpassam várias disciplinas, né? Então, a ética, por exemplo. Se a gente quer trabalhar a ética, a gente tem que ter ética em todas as disciplinas. Nós vamos falar de ética propriamente, secamente, não. Nós vamos, em dados momentos, aproveitar o nosso conteúdo para abordar a questão ética. Nós vamos aproveitar o nosso conteúdo para abordar a questão ambiental. Nós vamos abordar o nosso conteúdo para falar do mundo do trabalho, tá? São questões urgentes que interrogam sobre a vida humana, sobre a realidade que está sendo construída e que demandam transformações macrosociais. Aí pensando que educação, que nós vemos aí nos documentos, para transformação, para mudança, para construção de um mundo melhor. E também de atitudes pessoais, exigindo, portanto, ensino e aprendizagem de conteúdos relativos a essas duas dimensões. Estes temas envolvem aprender sobre a realidade, na realidade e da realidade, destinando-se também a intervir na realidade para transformá-la. Importante você ter essa visão, né? Educação, e aí a Lenise no seu texto está trazendo isso, o objetivo dela é a transformação, a melhoria da sociedade, né? Então a gente precisa pensar nisso. Outra de suas características é que abrem espaços para saberes extraescolares, ou seja, para que a gente conheça além daquela coisa do conteúdo ali, né? A gente vá além. Então, por exemplo, a questão ética, a questão do meio ambiente, a questão do mundo do trabalho,
tudo isso, questão da orientação sexual, ela acaba, às vezes, indo para o extraescolar, né? Na verdade, os temas transversais prestam-se de modo muito especial para levar à prática de concepção de formação integral da pessoa. Então, anota isso aí no seu resumo. Tema transversal vai levar para os saberes extraescolares e também ele vai fazer o quê? Vai ajudar a formação integral dessa pessoa. Pensa na ética, né? Então, quantos profissionais hoje nós temos aí no mundo que atuam sem ética, né? Não adianta só ter conhecimento. É isso que a gente tenta falar o tempo todo. Não adianta eu ser o super inteligente, né? O cara capaz, competente, se eu uso o meu conhecimento para prejudicar as pessoas, para prejudicar a sociedade, para desmatar, para derrubar floresta, para consumir os recursos naturais de forma irresponsável. Se eu sou um engenheiro super capacitado que eu falo para jogar os detritos no rio, poluindo a água, o solo, matando o... Adianta ser inteligente? Para quê? Né? Considera-se a transversalidade como modo adequado para o tratamento desses temas. Eles não devem constituir uma disciplina. Isso é muito importante, gente. O Brasil tem mania de querer criar disciplina. Tem que criar uma disciplina de ética. Tem que criar uma disciplina do meio ambiente. Tem que criar uma disciplina para falar de educação financeira. Gente, tudo isso pode ser trabalhado com um projeto, com um tema transversal. Eu posso trabalhar educação financeira? Sim, em matemática, português, história, geografia. É um tema. As pessoas cismam em querer criar disciplina, como se isso fosse salvar o mundo. Aí vem os saudosistas, né? Aí vem aquele povo que gosta de passado, né? Aí fala assim, não, porque quando tinha educação moral e cívica... Gente, quando tinha educação moral e cívica, mudou alguma coisa? Não. Eu tinha disciplina de educação moral e cívica que foi horrorosa. E tive que foi maravilhosa, dependia muito do professor, né? Mas não era a disciplina, né? Eu posso ensinar ética na aula de história? Sim. Posso ensinar ética na aula de geografia? Sim. Eu preciso ter uma disciplina que ensine ética, né? Porque senão a gente fragmenta ainda mais o conhecimento. E é justamente o que o texto quer combater. Mas permear toda a prática educativa. Por quê? Aí Paulo Freire, né? A gente educa pelo exemplo. Você vai ensinar ética e o professor não tem ética, aí vai ensinar? Vai dar certo? Não. Né? Exigem um trabalho sistemático, contínuo, abrangente e integrado no decorrer de toda a educação. Então, é preciso tudo isso, né? Preciso que as ações da escola, da direção, de todo mundo, seja no sentido de abordar aquele tema. Então, meio ambiente. Aí a escola não faz reciclagem, a escola não está nem aí com lixo, enfim. Então, aí ela vai falar, olha, o meio ambiente é importante reciclar, mas ela não recicla, né? Então, é complicado isso. Na verdade, esses temas estão sempre presentes, pois se não estivessem explicitamente, estarão implicitamente. Tomemos como exemplo a ética, que eu venho falando aqui. Não falar de aspectos éticos, em muitos casos, é uma omissão que por si só representa uma postura. Então, quando eu não falo de ética, eu já estou me omitindo. E isso já é uma postura. Então, aconteceu algo na sala de aula que nós podemos explorar para falar da questão ética, devemos falar por isso. E aí, olha o importante aqui que a autora fala, não apenas por palavras, mas por ações, né? Não adianta falar só de ética, bonitinho ali, e as ações serem antiéticas. A escola fornece aos alunos uma formação, quem sabe uma deformação ética, né? Olha aí, hein? Provocou aqui para a gente pensar. Podemos dizer o mesmo com relação ao meio ambiente. O próprio tratamento dado ao ambiente escolar caracteriza a visão das pessoas que ali trabalham e pode ser parte importante
na formação dos alunos sobre essa questão, né? Então, às vezes, uma atitude, né? Você vê um papel no chão ali, você vai lá, pega e joga no lixo. Aí, uma vez eu fiz isso, um aluno falou: diretor, por que o senhor pegou o papel se não foi o senhor que jogou? Eu falei: porque a escola não pode ficar suja. Eu não sei quem jogou, mas eu vou limpar. Mas tem as meninas da limpeza. Mas não é assim. Aí expliquei para eles qual é a função do trabalho delas e tal. Porque a nossa atitude, ela impacta. O cara vê você pegar um papel que não foi você que jogou, faz ele pensar: pô, né? Por que ele pegou? Né? Então, são as nossas atitudes, as nossas ações que demonstram, muitas vezes, uma lição. Porque aquilo puxa um gancho para você conversar, aquilo puxa um gancho para você orientar. Né? Como os temas transversais não constituem uma disciplina, seus objetivos e conteúdos devem estar inseridos em diferentes momentos de cada uma das disciplinas. Vão sendo trabalhados em uma ou outra de diferentes modos. Tá? Então, eles não constituem uma disciplina, isso é importante você lembrar. Interdisciplinaridade e transversalidade alimentam-se mutuamente, pois para trabalhar os temas transversais adequadamente, não se pode ter uma perspectiva disciplinar rígida. Um modo particularmente eficiente de se elaborar programas de ensino é fazer dos temas transversais um eixo unificador, em torno do qual se organizam as disciplinas. Aqui eu quero dar uma outra experiência que eu tive numa escola estadual que foi super sucesso. Nós resolvemos sociologia, geografia, história e outra disciplina, que eu não lembro agora se foi português ou artes, unificar o tema. Fizemos um eixo que falava sobre a questão racial, né? Então, todos nós trabalhávamos esse tema dentro de um eixo, né? Então, por exemplo, nós unificamos inclusive a nossa avaliação, o que deu maior significado e importância às nossas disciplinas, que às vezes eram olhadas com desdém, né? Sociologia, história, geografia, mas quando a gente se uniu em cima de um eixo unificador, a coisa ficou interessante, porque a gente ia desenvolvendo os temas, os alunos começaram a perceber que as aulas tinham um significado, né? E isso culminou num grande evento no final, então foi muito interessante, né? Todas se voltam para ele como para um centro, estruturando seus próprios conteúdos sobre o prisma dos temas transversais. As disciplinas passam então a girar sobre esse eixo. De certo modo, podemos dizer que temos então um fenômeno similar ao observado na física, como o disco de Newton. Neste, a mistura das cores recupera a luz branca. No nosso caso, a total interação entre as disciplinas faz com que possamos recuperar adequadamente a realidade, superando a fragmentação e tendo a visão do todo. Aí, importante informação, os parâmetros curriculares do ensino fundamental prevêem 6 temas transversais. Aí você tem que lembrar isso, porque as bancas adoram perguntar isso, né? Sobre temas transversais e quantos são, tá? E quais são eles, né? Então, ética, meio ambiente, saúde, trabalho e consumo. E aqui nós estamos falando do ensino fundamental, tá, gente? Cuidado. Ética, meio ambiente, saúde, trabalho e consumo, orientação sexual e pluralidade cultural. Sejam ou não trabalhados como eixo unificador, tal como sugerido acima. É importante ressaltar que, novamente, as ideias centrais da autora, os temas transversais, não constituem uma disciplina à parte. E isso a banca pode perguntar, porque você viu como a autora enfatizou já isso mais de uma vez? Isso já foi colocado, mas convém salientá-lo. Como estamos acostumados a trabalhar em uma perspectiva disciplinar, a tendência muitas vezes é ter essa visão para os temas transversais, né? Então, o que ela quer dizer? Não é transformar o meio ambiente no... então eu não vou dar aula de matemática, eu vou dar aula de meio ambiente. Não é isso. É dentro da matemática, né? Dentro da língua portuguesa, você tem um eixo unificador ali que se chama meio ambiente. Vamos trabalhar esse tema.
Então você pode ali usar textos na língua portuguesa que dizem respeito ao tema. Em história você pode relacionar temas históricos que toquem na questão do meio ambiente. Isso é muito fácil fazer, né? Geografia, então ciências, artes, né? Então dá para unificar, dá para fazer um trabalho bacana com um eixo unificador de tema transversal meio ambiente. Não significa que eu vou parar a minha aula, não é isso que a autora diz, gente, não é parar a minha aula, vou parar, ensinei matemática para vocês, agora vou falar sobre meio ambiente, porque estão me obrigando a falar sobre meio ambiente. Não é isso. É dentro da matemática, você pode colocar lá uma questão, um problema, com um texto falando sobre meio ambiente, né? Falando, por exemplo, de reciclagem, fazer uma conta ali, um raciocínio matemático, só que o teu problema, né, a narração do problema ali para o aluno, vai falar disso, né? Aí o aluno vai fazendo sentido, o professor de português falou também, de geografia falou, entendeu? Ele vai conectando, né? Entretanto, o próprio desse sistema é exatamente permear toda a prática educativa. Usemos novamente um exemplo. Se pensarmos que estamos estudando um bolo e que cada fatia do bolo corresponde a uma disciplina, o tema transversal irá aparecer como um ingrediente totalmente diluído na massa e não como uma fatia a mais. Excelente exemplo, se fosse você, até escrevia isso. O bolo, né? Tem cada uma fatia. Imagina que cada fatia é uma disciplina. O tema transversal não é uma fatia, ele é um componente que está diluído ali nos ingredientes do bolo. Olha que tema interessante. 2. Devem ser trabalhados de modo coordenado e não como intruso nas salas. O risco de um tema transversal aparecer como intruso é grande, não sendo algo diretamente pertinente às disciplinas e principalmente não havendo o hábito do professor se ocupar dele. Pode acontecer que seja visto não como um enfoque a ser colocado ao longo de toda a aprendizagem, mas como algo que aparece esporadicamente, interrompendo as demais atividades. É exatamente aquele exemplo que eu dei. Eu estou dando aula de matemática aqui, gente, vamos parar agora, nós vamos falar sobre meio ambiente. Não é isso, tá? Não é isso, certo? Seguindo no exemplo do bolo, o tema transversal não pode ser um caroço que se encontra repetidamente e no qual corremos o risco de quebrar um dente, né? É aquele caroço incômodo lá que está no bolo, você morde, caraca, né? No máximo, pode aparecer como uma uva passa, né? Aí eu já não gosto muito de uva passa. Ou uma fruta cristalizada, algo que percebemos ser diferente, mas que harmoniza com o restante do bolo. Entretanto, quanto mais diluído estiver na massa, melhor. Ou seja, quanto mais a gente trabalhar o tema sem que o aluno até perceba assim, nossa, agora mudou para meio ambiente, ele vai trabalhar o meio ambiente e a matemática sem perceber, né? Vai estar ali no bolo, vai ser saboroso, né? Ele vai ali, nossa, olha, o professor está falando de reciclagem aqui, nossa, a professora de português deu um tema também de reciclagem, ou seja, o conhecimento vai se tornando mais significativo. Por exemplo, não faz sentido que um professor de história ou de biologia de repente interrompa o seu assunto para dizer, agora vamos tratar de ética. Pronto, né? Mas sempre que estiver fazendo uma análise histórica, o professor terá a preocupação de abordar aspectos éticos envolvidos. Ao dar uma aula sobre problemas ambientais ou sobre biotecnologia, haverá também um enfoque ético. Por exemplo, você pode pegar você está falando de Tiradentes lá, né? E aí o Tiradentes foi delatado lá, né? Então, podemos discutir ética em cima disso? Sim, podemos, né? Houve uma traição? O que vocês acharam disso? Né? Então, olha só, a gente pode pegar o tema histórico e trabalhar a ética? Pode pegar o tema histórico e trabalhar o meio ambiente? Sim, né? Sim. Agora, precisamos falar assim, gente, vamos parar? Não, né? 3. Não aparecerão espontaneamente com facilidade, principalmente no começo. O modo e o momento em que serão tratados os temas transversais deve ser cuidadosamente programado em conjunto pelas diversas disciplinas. É preciso lembrar que cada um deles tem os seus próprios objetivos educacionais a serem atingidos. Ou seja, não
não se trata apenas de tocar um determinado tema, mas também de verificar se está totalmente contemplado ao longo do programa de ensino, podendo prever o cumprimento de objetivos. O que é de todos não é de ninguém. Temos essa experiência, infelizmente, como a maior parte das coisas que são públicas, né? E a autora está falando disso e isso é importante. Às vezes as pessoas, né, pensam assim, é pública e ninguém cuida, né? Ninguém tem carinho. E é estranho isso, né? Porque o que é público deveria ser muito bem cuidado, né? Muito respeitado, né? E a gente vê as pessoas às vezes não respeitam as coisas públicas. A gente vê isso nas praças, a gente vê isso nos parques, as pessoas, por exemplo, adulto que brinca no brinquedo da criança, que não é adequado para ela, porque não está preparado para aquele peso. Aí vai lá o adulto no balancê da criança, e aquilo vai danificar, vai quebrar, joga lixo na rua, né? Eu ando muito nas estradas, aí vejo a gente jogando lixo na estrada, né? Então, se não se definem carregados para uma determinada função, porque todos deveriam se preocupar com aquilo, é muito frequente que, na verdade, aquela necessidade fica a descoberto, né? Trazendo para o popular é assim, cachorro que tem muito dono morre de fome, né, gente? Todo mundo cuida do cachorro, mas aí fala, acho que fulano já deu comida. O outro pensa, fulano deu comida e no final ninguém deu comida para o cachorro, né? Por isso, convém salientar novamente que é necessário um estudo conjunto, por parte da escola para definir como cada disciplina irá tratar os temas transversais e verificar se eles estão sendo suficientemente abordados. Então é preciso um trabalho de organização para que isso ocorra. Isso não exclui naturalmente certa flexibilidade para o planejamento. Temas que têm tamanha relação com a vida, com o cotidiano, certamente aparecem nos momentos mais inesperados, e o professor deve estar preparado para não desperdiçar ocasiões que muitas vezes são preciosas. Aqui o meu exemplo da professora de matemática e da minha aula. Ela aproveitou o tempo, não desperdiçou, né? Não estava planejado? Não, né? Mas era uma oportunidade ali incrível de dar continuidade a um tema, né? Então isso é muito bacana. Bom, gente, aqui encerramos o texto, hein? Mais um texto aí que você... Agora vamos fazer uma perguntinha, né? Vou mudar aqui para fazer uma perguntinha. Deixa eu ver se eu acerto aqui para mudar. Vamos ver, tal. Tem uma questãozinha aqui que eu separei para vocês, para a gente não passar em branco, né? Então vamos lá, olha aqui, deu certinho. Ó, Lenise Martins Garcia, que caiu na VUNESP, então é bom, porque da VUNESP, né? No texto Transversalidade e Interdisciplinaridade, coloca que a transversalidade e a interdisciplinaridade são modos de se trabalhar o conhecimento com o objetivo de reintegrar os aspectos que ficaram isolados uns dos outros pelo tratamento disciplinar. Segundo essa autora, existem temas cujo estudo exige uma abordagem particularmente ampla e diversificada. Alguns deles foram inseridos nos parâmetros curriculares nacionais que os denomina. Blá, 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 aqui, ó. E os caracteriza como temas que tratam de processos que são intensamente vividos pela sociedade, pelas comunidades, pelas famílias, pelos alunos e educadores em seu cotidiano. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto. Então, quais são? Eixos temáticos, blocos temáticos, eixos disciplinares, temas transversais e temas interdisciplinares. Olha aqui, ó. São vividos pela sociedade, pelas comunidades e pelas famílias. Aí você não pode confundir isso com interdisciplinar. Na verdade, são os temas transversais. Gabarito, letra D de dado, hein? Ó, aqui as 3 primeiras você já eliminava de cara, né? Mas você podia ficar aqui na dúvida. Aí aqui, né? Inserido nos parâmetros curriculares nacionais é a palavra-chave. O que está inserido? São temas interdisciplinares? Não, são temas transversais. E aí você responderia de forma correta. Tá bom, gente? Espero ter ajudado com essa aula.
Muito obrigado a quem compartilha, quem curte, quem colabora com o canal. Isso tudo ajuda a gente a seguir mantendo esse trabalho na forma 0800 para vocês, tá bom? 0800 é de graça, né, gente? Então, um grande abraço, até a próxima.